Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem começou a florescer aqui, gente. Olha que coisa mais linda. E muito, muito, muito perfumada. A minha rosa da cor bem clarinha começou a florescer. Aqui eu tenho arcos de rosas. Olha só. E tenho 2 tonalidades de rosas. Hoje eu vou mostrar para vocês 7 flores que estão floridas agora na primavera. E vou começar por essa linda rosa aqui, ó, bem clarinha, bem romântica. Eu subi num banquinho para mostrar para vocês essa rosa linda aqui que dá encaixo, gente. Olha, dá vários botões, olha que bonitinha. Muito, muito, muito perfumada. Ela é bem perfumada, mas essa aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó, essa aqui é um pouquinho mais perfumada. Essa aqui, o nome dela é Giardina, e essa aqui é Romance. Essa é a Romance, eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera. Então, eu tenho duas tonalidades de rosas aqui nesse arco. Uma do tom bem clarinho, e essa aqui que é a Romance, que é um tom mais escuro. E a rosa da Romance é um pouquinho maior também. Gente, eu quero já pedir para vocês deixar o like e também hypar o vídeo para ajudar a aumentar a nossa comunidade de flores aqui no YouTube. Então, se você gosta de flores, gosta aqui do canal Flores para o Seu Jardim, já aperta ali no gostei e também do lado do gostei tem o hypar, gente. Aperta no hypar também, tá bom? Então, mostrando novamente de longe para vocês, olha só, tem 2 tonalidades de rosas. Ali tá o banquinho que eu coloquei para subir, eu vou subir novamente para mostrar para vocês de pertinho. Então tem 2 tonalidades de rosa, tem essa bem clarinho que é a Giardina e tem aquela de tom mais escuro que é a Romance. E aquele galho que eu mostrei para vocês da Romance, gente, já tá bem velhinho, faz bastante tempo que tá aberta. Então ela parece que tá novinha, né? Parece que as rosas estão novinhas, mas já faz bastante tempo. Então, desse aqui do lado do arco, desse lado aqui, eu tenho essa do tom clarinho. Até tem uma rosinha aqui embaixo que tá abrindo, ó. Tá cheia de botões, gente. Ó, essa aqui. Essa aqui só deu 2. Nesse caixinho aqui só deu 2. Deixa eu ver aqui. Olha só aqui. Aqui tem 3. Olha que bonitinha. Aqui tem 3. É um tom bem romântico, bem delicado, né? Aqui, ó, deixa eu ver quantos tem aqui. Aqui tem 4. Essa do meio sempre abre antes. O botão do meio dos cachos das rosas é o que recebe mais energia, olha só. Ele fica no galho central, então por isso que ele abre antes. E esses botões aqui do lado, eles abrem juntos depois. Aqui tem outra. Olha só, o do meio sempre abre antes. Porque ele recebe mais energia da planta. Deixa eu subir lá em cima e mostrar pra vocês como tá bonito ali em cima. Tem bastante ainda pra abrir. Aqui tem outro caixinho, ó. Lá tem outro caixinho. Mas aqui em cima elas estão abrindo todas ao mesmo tempo, né? Então eu vou mostrar de pertinho ali pra vocês. Então aqui em cima tem bastante, ó. Bastante rosas abertas da Giardina. Olha só que gracinha. No miolinho ela é bem fechadinha, né? E ela é um tom mais escuro no miolinho. E as pétalas de fora mais clarinha. Olha só, ela é muito bonita quando tá abrindo. Então hoje eu vou mostrar, como eu falei pra vocês, 7 flores. A Giardina é a primeira flor. Ah, essa aqui já tá bem velhinha, já tá aparecendo o miolinho dela. E o que eu notei da Giardina é que ela não dá um galho muito grande pra soltar o cacho de flores, né? O galinho dela, deixa eu ver. O galinho dela não é muito grande. Agora a Romance, ela já dá um galho mais comprido, ó. Deixa eu aproximar e mostrar pra vocês a diferença das 2 cores. Olha só. As 2 são bonitas, né? Olha a Romance. A Romance o tamanho da rosa é bem maior. E aqui nesse cacho tem várias rosas também. Essa aqui deve ter sido a que abriu primeiro, já caiu, ó. Como eu falei pra vocês. E ali do ladinho tem outra abrindo, ó. Mas é de outro galinho. Como eu falei pra vocês, aqui tá no centro, sempre abre primeiro, né? Porque aqui recebe mais energia da planta. Gente, essas rosas aqui, elas têm em torno de 1 ano aqui no meu jardim. Essa Romance aqui, ela começou a abrir com 3 meses já, ela começou a soltar botões. E essa aqui é a primeira florada que ela dá aqui no meu jardim. Ela levou em torno de 1 ano, né? Pra começar a florescer. Mas valeu a pena, né? Muito, muito bonita. O que vocês acharam da Romance?
Olha só, eu quero mostrar a arvoreta de rosas pra vocês também, que tá com rosas. E tem outra que tá cheia de botões, já tá começando a abrir os botões. Olha só, essa aqui, que linda. É legal, né, esse detalhe do botão, ó, meio clarinho, meio rosado, muito bonito. E a segunda flor que eu quero mostrar pra vocês é a Sampatins. Olha só, gente, a mudança que eu fiz aqui. Vocês lembram que eu tinha um pé enorme de Sampatins aqui nesse começo do caminho. Mas já fazia em torno de 1 ano, né, que ela tava plantada naquele vaso, então tava muito enraizada. E ela tava pedindo muita água. Tinha dias que eu tinha que molhar 3, 4 vezes, porque ela tava com muitas raízes. E como eu já fiz bastante mudas, eu já fiz em torno de 4 vasinhos desse aqui, ó. Daquele vaso que eu tinha, então eu retirei aquele, né, e já coloquei esse aqui. Olha só, já tá bem bonito, muito fácil de fazer a muda, porque vai soltando raizinhas ali também no galinho, ó. É só quebrar e plantar e manter a terra úmida, né, deixar num local de sombra, manter a terra úmida, que rapidamente enraiza. E ficou legal nesse vaso de barro, né. Esse vaso de barro tava ali em cima, ó. Do piso da piscina, eu não comprei ele. Eu coloquei aqui por enquanto até eu comprar outro. Eu acho que eu vou deixar um vaso de barro aqui, eu achei muito bonito, ficou bem legal. Junto com o jarro, né? O que vocês acham? E nesse caminho aqui, essa rosa que faz bastante tempo já que está florescendo. Essa aqui é a... Deixa eu lembrar o nome dela agora que eu esqueci. Essa aqui é a Romina. Eu lembrei do nome da Romance primeiro, porque eu sei que é parecida. Gente, essa rosa aqui, eu falei em outro vídeo pra vocês que ela podia alcançar 10 centímetros. Mas eu andei medindo a flor, gente. Tem flor com 14 centímetros. Então, é super grande, muito bonita. E faz bastante tempo já que ela tá florescendo, porque aqui tá florida, mas já tem botões aqui pra abrir, ó. Porque ela se ramificou bastante, ela ficou uma planta bem ramificada. E as outras flores que já deu, já cortei o galinho, ó. Ó, 1, 2, 3. Lá atrás tem outro que eu cortei. 4. Então, 4, 5, ó. Então, já deu em torno de 5 rosas aqui. Eu quero colocar mais terra nela hoje, quero mostrar pra vocês, porque a terra baixou bastante, né? E uma coisa que eu achei... É bem interessante a gente cuidar das plantas, é não deixar faltar água para elas, gente. A outra flor que ela tinha aqui, que tava bem bonita, que eu até mostrei para vocês, eu esqueci de molhar ela. E rapidamente, gente, quando faltou água, ela já deu uma murchadinha, né? Murchou o botão aqui assim, ó, e as rosas que estavam bem grandes já começaram a soltar as pétalas. Então, cuidar para não deixar faltar água para as plantas, né? Que a floração dura bem mais, se a gente cuidar certinho da rega. Agora eu quero mostrar pra vocês aquela arvoreta de rosas ali que tá linda. E já tem uma flor aberta, gente. Quero mostrar, porque no outro vídeo eu não consegui mostrar pra vocês, né? Eu consegui só mostrar o botão, porque deu muito vento e acabou estragando. Mas vai dar pra mostrar a florzinha aberta. Ela já tá velhinha, mas vai dar pra me mostrar. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui é um botãozinho da Romance. Tem uma flor novinha aberta, ó. Aqui tem outro cachinho. Então, esse lado aqui é o lado da Romance. Então, mostrando aqui por esse lado, olha só como tá lindo lá, gente, lá na janela, ó. Depois eu quero mostrar de pertinho pra vocês, porque hoje ela tá muito, muito, muito florida. Aquela lá são as petúnias. Então, eu tenho que mostrar de vez em quando, né? Porque logo, logo vai acabar a floração. Então, eu tenho que aproveitar que tá bem bonita e mostrar pra vocês. Tem essa rosa aqui que é coral, cor coral. Essa aqui eu não sei o nome dela, mas muito bonita também, ilumina o jardim. É uma rosa bem durável. E aqui tá a arvoreta de rosa, gente. Já tá parecida com uma arvoreta mesmo, né? Tá ficando bem ramificadinha. E ela tá cheinha de botões, coisa mais linda. A grama cresceu bem bonitinha aqui, ó. Já fechou ali o caminho que eu fiz. E olha só. Olha só que bonitinha, gente. Ela já tá ficando velhinha, né? Por isso que eu já quis filmar hoje e mostrar pra vocês. Essa aqui é a rosa Noblesse. É a rosa mais perfumada que eu tenho aqui no jardim. Ela é uma arvoreta de rosas, porque o enxerto dela é feito aqui em cima, ó. É feito aqui em cima, então essa parte ainda vai crescer bastante. Faz um pouquinho mais de 1 mês que eu plantei.
E ela tá bem ramificadinha, tá cheia de botões, olha só. Um botãozinho aqui, outro ali. Aqui tem botão, deixa eu ver onde mais. Aqui, ó. Então, cada pontinha dessa aqui tem um botãozinho, ela é bem florífera. Olha só. Tem muitas pessoas que assistem aqui o canal e não são inscritas, então eu já vou pedir, gente, se inscreve, que tem bastante novidade aí por vir. Eu vou fazer um novo caminho com flores de época, vai ficar bem bonito. E eu quero mostrar pra vocês devagarinho. Eu já fiz um canteiro de rosas, como eu mostrei em outro vídeo, então tem bastante coisa legal por vir. E para vocês acompanhar o desenvolvimento das flores aqui no jardim, né, que são flores muito bonitas e tem flores o ano todo, gente. Olha só, muito perfumada essa rosa. Agora eu quero mostrar outra arvoreta de rosas para vocês que tá carregadinha de botões. Essa aqui é a outra arvoreta e no próximo vídeo eu acredito que já vou conseguir mostrar a florzinha dela para vocês. Olha só, tá quase abrindo já. Essa aqui são flores pequenas, de um rosa bem delicado, mas gente, é em cacho. Olha só que coisa mais linda. Cheio de botãozinho, e ela tá carregada. Esse galho aqui tá cheio, olha só. Então no próximo vídeo eu acredito que eu já vou conseguir mostrar um cacho desse aqui de rosas aberto pra vocês. Então aguardem. Não percam o próximo vídeo que vai ter bastante rosas bem lindas pra vocês. E a segunda flor que está florida agora na primavera, como eu não poderia mostrar, gente. Olha que lindeza ali na janela. Olha que coisa mais linda, mais florida. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só isso, gente. Tá um espetáculo hoje, né? Essas aqui são as petúnias. Faz um pouco mais de 3 meses que eu já tenho elas aqui no meu jardim. Estão lindas. Tá muito carregadinho de flores. Então faz um pouquinho mais de 3 meses que eu tenho as petúnias aqui na janela. Olha, a rosa aqui tá... A arvoreta de rosas quis grudar no meu vestido. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Ó, a floração do sapatinho de judia já tá acabando. Tem algumas flores bonitas ainda. E combinou com as petúnias, né, gente? Combinou com a janela também, ficou bem legal. Se vocês forem colocar uma floreira na janela, coloca um pouquinho mais embaixo, né? Se a janela de vocês é de abrir. Porque essa minha é de abrir, eu quase não abro essa janela, porque... Daí eu vou estragar as flores. E tirar também esse vaso daqui não dá, né, gente? Como é que eu vou tirar esse vaso de petúnias daqui? Olha só. Muito carregadinha essa branca. Como tá linda. Essa branca com rosa, ó. Se juntaram as duas. Ficou muito bonita. Então essa aqui, essa rosa, essa branca e essa roxinha aqui também... Faz um pouco mais de 3 meses que eu plantei. Essa rosa aqui eu plantei há pouco tempo. Ela tá bem bonita também. Nossa, que saiu de outra cor. Acho que é porque tá velhinha, né? Daí tem que tirar. Eu tiro as folhas velhas, as flores velhas. E como ela deu certo, gente, porque a petúnia, ela não gosta muito de pegar a água, né? Chuva direto na folha, nas flores. Então ficou aqui embaixo do beirado da casa. Então elas ficaram protegidas da chuva, né? Então por isso que elas estão tão bonitas. Então essa é uma dica pra vocês. Plantar embaixo do beirado da casa, no local que não pegue chuva em cima dela, né? E olha como tá linda, gente. Essa aqui é a lobélia. Olha isso. Carregadinha de flores, que coisa mais linda. Super indico também a lobélia para vocês plantarem em vaso pendente. Pode plantar também num vasinho separado, que fica muito bonita, né? E esse conjunto aqui ficou bem legal. Eu gostei bastante de petúnias e lobélias no mesmo vaso. Não ficou legal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas flores, gente. Eu gosto muito dos comentários de vocês, né? Deixa aqui nos comentários se vocês têm petúnias, se vocês gostam de petúnias. E pra molhar elas, eu molho praticamente todo dia, porque agora começou a esquentar bastante aqui em Santa Catarina. Então eu sempre deixo a terra úmida, ó. Sempre fica a terra úmida. E elas estão assim... explodindo em flores maravilhosas. A quarta flor que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, gente, olha só. Que bonitinha. Essa aqui eu vou plantar no canteirinho que eu falei pra vocês, que eu vou fazer um canteiro novo, né? Só que quando eu fui comprar, eu olhei, elas vieram num saquinho, foi eu que passei aqui pro copinho.
Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui em cima da mesa. Então, gente, quando eu comprei, eu vi que tava cheio de caramujo. Tava cheio de caramujo na terra. Mas daí, o que que a gente pode fazer? A gente tem que cuidar quando vai comprar uma planta na floricultura, que a gente pode trazer praga pro jardim, né? Eu queria a planta, mas eu vi que tinha caramujo. Como é uma plantinha pequena, se fosse uma planta grande, não daria pra fazer, né? Como ela é uma plantinha pequena, bulbosa, eu peguei, tirei toda a terra, tirei ela do saquinho, tirei toda a terra, lavei as raízes, cortei as raízes, deixei bem pouquinha raiz, lavei bem e coloquei uma terrinha boa, ó, e coloquei no copinho. Depois, quando eu for fazer o canteirinho ali, que vai ser aqui nesse cantinho, ó, como eu falei pra vocês, eu vou tirar aquela fênix dali, vou fazer algo bem legal aqui, e vou fazer um caminho e vou fazer um canteirinho de flores, quero colocar ela ali. Então eu limpei bem as raízes, troquei a terra, porque eu não tenho isso aqui no meu jardim, né? Eu não tenho caramujo aqui, por nada ia trazer essa praga pra cá. Então, mas muito bonitinha, né? Esse aqui é conhecido como alho social ou alho ornamental. Ela tem um cheirinho de cebola, gente. A folhinha dela tem até meio parecido com cebolinha com alho, né? Tem um cheirinho assim de cebolinha, mas muito bonitinha, muito delicadinha. Então eu quero plantar aqui no novo canteirinho. Então mais uma dica de uma florzinha aí bonitinha que floresce agora na primavera, que é o alho social ou alho ornamental. E a terra que veio eu coloquei no lixo bem fechadinho, coloquei no lixo. Essa aqui eu já vi que é uma terra boa. Eu já vi que é uma terra boa, que não tem nenhuma praga, né? Mas eu comprei essa aqui também, gente. As mudinhas aqui, na floricultura, como é uma cidade muito pequena, não tem muitas mudinhas bonitas. Então, essas foi as mudinhas que eu encontrei, que eram bonitinhas, né? Então, eu trouxe essa aqui também, que é a margaridinha. Olha que bonitinha, pra gente colocar no canteiro novo. E eu vou comprando, né? Vou comprando quando eu achar mais flores bonitinhas assim. E eu plantei várias sementes, deixa eu mostrar pra vocês as sementes que nós semeamos junto no vídeo passado. Elas já estão bonitinhas. Essa aqui é a zinnia. Eu escrevi aqui o nome com caneta, com canetão, mas como eu molhei com regador, gente, molhou, ó, e apagou, não adianta. Então, ó, estão bem bonitinhas. Nasceu praticamente todas, né? Tá bem bonitinhas. E a que eu plantei no canteiro também nasceu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, as que eu plantei no canteiro também nasceu. Tá bonitinha. Aqui tem mais, ó, ali. Então nasceu aqui também. Logo, logo essas rosas aqui vão estar bem bonitas. Daí eu quero mostrar pra vocês. A quarta flor que eu quero mostrar pra vocês, que está florida agora na primavera, é o oxalis. Ó, começou a abrir as flores, tá muito bonitinha. Tá começando a ficar pendente aqui nesse meu vasinho. Olha só. Quando o sol estiver muito quente, se você mora numa região muito quente, não pode deixar sol pleno. Tem que deixar numa meia sombra. Quando começar a esquentar muito aqui, eu vou ter que tirar, porque aqui está sol pleno, né? Então, o oxalis é uma florzinha amarelinha, muito bonitinha, muito florífera. É uma planta rasteira que, se você plantar assim num vasinho, fica pendente. Logo, logo ela vai ficar bem pendente aqui nesse vasinho, vai ficar bem bonitinho. Então, o oxalis é a quarta florzinha que eu quero mostrar pra vocês. E olha só, gente, essa rosa que tá abrindo aqui, o botãozinho dela é bem pequeno. Não dá pra dizer que é uma rosa bem grande, é uma rosa enorme, gente. Quando ela abrir mais, eu quero mostrar pra vocês. Ela fica uma rosa bem grandona, bem bonita. Não dá nem pra dizer, né? Porque o botãozinho, comparado com as outras rosas que eu tenho ali, o botãozinho é bem pequenininho. E dá uma rosa bem grande, bem dobrada. Então, o nome dessa rosa aqui é Svogel. Logo, logo ela vai estar aberta, eu mostro pra vocês. E tem outra rosa aqui aberta. Essa aqui é a Gospel, gente. Até eu ia mostrar em outro vídeo, mas ela já tava bem belinha, né? Essa aqui é a Gospel, ó. Ela é um bordô meio avermelhado. Quase um vermelho. Um rosa, assim, meio avermelhado. Muito, muito perfumada. Essa aqui tem um cheiro, assim, bem apimentado. Aqui eu tenho lantanas, ó. Logo elas vão estar... Tá cheia de botãozinho. Logo vão estar bem abertinhas, bem bonitas aqui. E a quarta flor que eu quero mostrar pra vocês é o jasmim, gente. Esse aqui é um jasmim leite. É um jasmim muito, muito perfumado. E olha como ele tá florido.
tá carregadinho de flores, floresce agora no começo da primavera. E é um espetáculo, é uma explosão de flores, uma explosão de perfume, muito, muito, muito perfumado. Ele vai a meia sombra ou a sol pleno também. Esse meu está meia sombra. Muito bonito, gente, muito, muito, muito florido. Essa aqui é uma das flores mais perfumadas que eu tenho aqui no meu jardim. O perfume é uma delícia. Dá cachinhos de flores brancas, olha só. E perfuma todo o jardim, gente. O jasmim leite, o jasmim dos poetas, são as flores mais perfumadas que eu tenho aqui no meu jardim. E carrego de flores, os dois dão uma explosão, né? Uma explosão de flores. A floração dura um pouquinho mais de um mês, porque floresce muito, floresce, né? Abre praticamente todos os botões ao mesmo tempo, ó. E é muito, muito perfumado. Ele fica aqui apoiado na minha outra trepadeira que eu tenho aqui, que é a... Ai, como é que é o nome? Que é a Ipomeia rubra. Quase esqueci o nome da flor. Fica nesse cantinho aqui. Até ele avançou, cresceu um pouquinho mais. Cresceu em cima aqui da Ipomeia rubra, ó. Esses botões aqui não abriram bem ainda. Acredito que mais uma semana vão estar todos abertinhos, vai ficar bem bonito. Mas essa parte aqui eu vou ter que cortar, né? Porque tá em cima da Ipomeia rubra. A Ipomeia rubra já começou a brotar. Porque todo ano eu faço uma poda mais drástica nela, porque ela tem um crescimento muito rápido e ela floresce no inverno. Então, o jasmim leite floresce durante a primavera e a Ipomeia rubra floresce durante o inverno. Então, aqui no jardim tem flores aqui durante várias épocas, né? Que estão floridas em várias épocas. Tem até mosca, ó. Os polinizadores do buquê de noiva. Tem flores ainda do buquê de noiva. Tem bastante caixinhas já que secaram. Mas eles vão saindo automaticamente, ó. Bem fácil. Então ela não fica feia. É uma planta muito bonita. Tem mais caixinho. E a sexta flor que eu quero mostrar pra vocês é uma flor que floresce muito, gente. Floresce o ano inteiro. Ela dá um arbustinho assim baixinho, mas que carrega de flores, dá muitas, muitas flores. Eu tenho duas cores dela aqui no meu jardim. E olha só, gente, já dá pra ver daqui, ó. Essa mancha enorme no chão, roxinha. Olha que bonita que fica. Ela tem as folhas bem verdinha e as flores assim num tom bem escuro, bem bonito. Olha só. Aqui eu tenho dois pés plantados. Se eu não me engano, eu já tenho 2 anos essa planta aqui no jardim. Mas olha a cor da flor, deixa eu mostrar de pertinho. A flor é bem pequenininha. Essa aqui é a falsa érica. Olha só. A flor é bem pequenininha, desse tom assim, um roxinho, um lilás, né, escuro. E a folha é bem pequenininha, também bem verdinha. É uma planta muito bonita que floresce o ano todo, né? O ano todo enfeitando. Fica ótimo para você plantar junto com as rosas, porque ela é de pequeno porte. Ela dá assim bem larguinha, mas não dá muito alto. Eu acho que aqui tem em torno de uns 30 centímetros de altura, né? Deixa eu mostrar por esse lado. Olha só, ela tá bem redondona, bem grande, bem bonita. Eu tenho outra no tom mais clarinho, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é um roxinho bem escuro, a outra já é um lilás mais clarinho. Aqui eu tenho... Ai, como é que é o nome dessa flor? Essa aqui é a margarida gigante, logo logo vai estar bem bonita, então aguardem. Quem não é inscrito já se inscreve. Se você ama flores, se inscreve aqui no canal, que tem muita coisa legal, muitas flores ainda para florescer, que são muito bonitas. Essa aqui já é um tom mais clarinho, ó. Só que aquela lá, ela floresce mais. Aquela lá tem a florzinha menor e ela, como tá bem mais carregadinha de flores, né? Essa aqui tem menos, ó, menos flores. Mas é muito bonita também. Ela tá plantada aqui com a euforbia hip hop. Faz uma combinação bem legal e junto com as rosas, ó. No momento essas rosas aqui, elas não estão floridas, né? Só essa aqui, só a gospel. Mas tá cheio de brotação, logo logo vamos ter rosas aqui nesse canteiro também. Então agora vamos para a 7ª flor e eu também vou aplicar fungicida numa rosa que eu tenho aqui. Vou mostrar qual é o fungicida que eu uso.
Então vamos para a 7ª flor que está aqui no pergolado. Essa aqui, ó, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, já tá bem bonitinha, que a gente trocou ela de vaso. Logo, logo ela vai estar florida. Então a 7ª flor, gente, que eu quero mostrar pra vocês é a Tradescantia pálida. Olha só, ela dá essas flores rosa, bem bonitinha. E quanto mais ela fica no sol, ela fica mais com a folha roxinha, ó. No momento aqui a parreira de uva tá quase sem folhas, então pega bastante sol. E aqui tem um trevinho incomodando, que nasce em todos os vasos. Então a Tradescantia pálida dessa florzinha bem rosinha, bem bonitinha, além da folhagem dela ser muito bonita, né? Dá todo um charme assim, pra você cultivar assim como pendente, ou pode cultivar no chão também, como forração no jardim. E você pode cultivar ela meia sombra também, só que ela não vai ficar com a folha assim tão roxinha, né? Tão bonita. Essa aqui eu acho que tem que dar uma lavadinha, que ela tá meio empoeirada. Mas muito bonitinha a florzinha, né, gente? Olha só. Ela floresce bastante, tá bem carregadinha de flores. Olha só. Tá bem bonitinha. Então essa é a Tradescantia pálida. E eu tenho aqui do lado, vou mostrar mais essa pra vocês, então vai ficar 8 flores. Esse aqui é o rabo de gato, gente, que eu tenho forração no jardim. Fica lindo como forração, em outro vídeo eu quero mostrar pra vocês, tá bem carregadinho de flores. E você pode cultivar assim pendente também. Todo ano tem que fazer o replante, né? Todo ano tem que fazer o replante, tirar um pouco das raízes e colocar uma terra boa. Todas as plantas em vaso, assim, principalmente essas pendentes de vaso pequeno, é bom a gente fazer, né? Essa aqui também eu faço todo ano. Então esse aqui é o rabo de gato. Logo, logo ela vai estar bem pendente, bem bonitinha. Esse aqui é o aspargo alfinete, eu acho que é isso. Esse aqui também pode ficar sol pleno, pode ficar meia sombra. Então uma ótima planta aí para você cultivar pendente, porque a samambaia não dá, né, gente, pra gente cultivar sol pleno. Mas o aspargo também dá um efeito bem legal. Pode ficar sol pleno. Aqui tem a flor... Como é que é o nome desse aqui? Ai, o beija-flor vinha aqui e acabou saindo, gente. Ficou com medo. Esse aqui é o coração sangrento, que dá essas borboletinhas, ó. Já tá quase acabando a floração. Ainda ontem eu fiz uma poda nele, tirei as flores que estavam mais velhas, né? Tá quase acabando a floração. Então, gente, sempre procurar não deixar faltar água na planta, principalmente essas que estão em vaso, né? Porque a floração não dura muito. Como eu tava falando pra vocês, tava bem linda, cheia de rosas, e eu acabei deixando faltar água pra ela. E ela eliminou as rosas, gente. Elas vão eliminando a flor. Elas vão eliminando a flor, né, pra sobreviver, pra ter mais energia. Então eu vou colocar um pouquinho de terra. Eu até devia ter plantado essa rosa mais em cima, porque, gente, eu plantei um tanto assim, ó, pra baixo. Não tem muita terra aqui, mas não vai precisar de muito. Vou colocar só um pouquinho. Eu já coloco direto. Tem que cuidar bem dessa lindeza, né? Porque é muito linda essa rosa, gente. Bem saudável. Só tem que cuidar pra não tampar o enxerto, né? Cuidadinho do enxerto. Por isso que eu não posso botar muita terra. Pra não tampar o galinho do enxerto. Agora eu vou voltar novamente com a casquinha de madeira. Porque a casquinha de madeira também ajuda a manter a umidade. A umidade aqui na terra. Então tem que comprar mais. Mas a casquinha de madeira eu acho tão cara. Acho meio carinha. Mas é bom. Então... sempre procurar botar a mão na terra, né, pra ver se a terra não tá muito seca. Pra ela ter essa linda floração assim sempre. E dura bastante, gente. Esse aqui já tá bem velhinho, ó. Ontem deu um sol bem forte. E ela tá firme aqui ainda, tá muito bonita. E pra quem gosta de flores perfumadas, quem gosta de jasmim, olha só, gente, tá quase abrindo jasmim gardênia. Tá carregadinho de botões, olha só, tá cheio, cheio, cheio de botões. É uma planta muito perfumada, bem cheirosa, então aguardem.
esse arbusto enorme aqui vai ficar cheio de jasmim branco, lindo e perfumado. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou aplicar o fungicida na minha rosa, que eu tenho uma rosa ali que é muito suscetível, né, a fungo, e ela tá com oídio, gente. Então eu vou aplicar esse aqui e vou deixar também para quem quiser comprar pela internet, eu vou deixar o link, né, para vocês comprarem pela internet, para aplicar aí nas plantas de vocês. Essa rosa aqui, ela é muito linda, mas ela enche desse pozinho branco, ó. Então eu vou passar agora o fungicida pra gente tratar ela, porque ela merece. Aqui já tá tudo velhinho, os cachinhos, mas eu mostrei pra vocês em outro vídeo, né? Ela é muito bonita, já tem que cortar esses cachinhos aqui de flores. Mas ela tá com um cachinho aqui já, um cachinho novo. Mas, gente, ela tá complicada, né? Olha aí, pozinho branco. Tem que passar o fungicida. Eu não poderia deixar ela ficar tão doentinha, tadinha. Então agora eu vou passar e vou mostrar pra vocês. Então esse aqui já vem pronto, é só aplicar. Ah, tem que colocar o spray, não pegou bem o spray. Deixa eu ver. Spray. Então a gente passa em toda a planta. E eles atacam bem os cachinhos de flores, né? Complicado. Esse aqui tá bem branquinho, ó. Daí a planta, ela acaba definhando, né? Então é importante tratar. E é bom para mancha preta. Ainda essas rosas arbustivas aqui, elas são mais resistentes, né? Mas as mini rosas, gente, as mini rosas, olha. As minhas mini rosas morreram porque eu não apliquei nada. E elas morrem, não adianta. Isso aqui toma conta. Então tem que cuidar. Essas arbustivas ainda são resistentes, né? Elas ficam assim com a folhinha preta, a folha cai e elas continuam vivas, mas as minhas mini rosas, elas morreram todas. Ainda mais que choveu muito pra cá, né? Com esse euninho que deu, choveu bastante, então acabei perdendo. Ela vai, seca todo o galho e acaba morrendo. Olha só, e aplica uma vez a cada 7 dias, ó. Repita a aplicação a cada 7 dias. Então, como eu falei pra vocês, essas minhas rosas aqui, que são arbustivas, e essa trepadeira aqui é mais resistente. Mas aquela que eu tenho lá, ela é muito suscetível ao oídio e ela acaba definhando. Então, eu tenho que aplicar nela. E eu demorei pra comprar, ela tava bem atacadinha, coitada, né? Então, você aplica, que você deixa bem molhadinhas as folhas, ó, uma vez a cada 7 dias. Essa aqui, ela até que não precisa, ela cai a folha e continua bem, né? Mas aquela lá, ela fica muito doente mesmo. Sou obrigada a aplicar. Então, gente, subi aqui novamente para mostrar para vocês, para dar um tchau para vocês e convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Se inscreve, que todo vídeo tem uma planta diferente, uma flor diferente, bonita aí para você conhecer, né? E eu mostro como eu cultivo elas aqui no meu jardim, o que eu faço para elas ficarem assim lindas, ó. Então se inscreve aqui no canal, deixa o hype. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o hype, deixa o gostei, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.